disponibilizar para quem nos assiste. Eu botei aqui um pouquinho a live nossa aqui no Instagram, convidando, publiquei o nosso link, quem quiser eventualmente pode entrar na sala nossa aqui, mas eu vou estar também gravando e depois vou disponibilizar e vou deixar aqui o ao vivo para todos, mas pessoal aqui que nos assiste. Eu vou até dar uma invertida aqui um pouquinho, tá certo? E vocês vão poder assistir. Espero que estejam vendo aqui o professor Marcelo e eu, tá bom? Vamos fazer essa. Marcelo, boa noite, prazer imenso estar aqui com você. É uma honra poder novamente estar com você aí. Você tem um programa aí muito requisitado. Todo mundo fala muito do seu programa aí. Legal. Pois eu tenho, justamente pelos diálogos com quem eu tenho, da qualidade, professor, sua, Marcelo. E eu quis muito ter essa conversa com você sobre um tema que é tão importante nesse momento da quadra nacional, da separação de poderes. Mas aí eu não quis fazer uma conversa com você apenas pensando no momento, né? Mas a gente pensar também e refletir um pouco sobre todo esse aspecto, as mudanças dos aspectos constitucionais que temos vivido. Eu estava até te dizendo, antes da nossa conversa aqui no privado, sobre o seu artigo que se publicou na revista, era até uma palestra sua, que você falava sobre o ativismo judicial. Sim. Eu queria um pouco começar justamente por isso. Primeiro, como é que você vê hoje a teoria da separação dos poderes, que é assimilada na nossa Constituição, a relação harmônica entre os poderes, e como você vê na experiência do constitucionalismo atual, não apenas brasileiro, mas também o que ocorre na Europa, nos Estados Unidos. Como é que você situa essa questão hoje? Perfeito. Olha, eu acho que nós podemos começar falando um pouquinho sobre a separação dos poderes. Recuperando um pouco a história constitucional, né, ou a teoria geral do direito constitucional. E outro dia estava dando uma olhada nas origens da separação dos poderes, né? Rafael, a tua imagem está um pouco congelada, mas a gente vai seguir mesmo assim. Daqui a pouco descongela. Então, porque está frio. É isso. Está frio. Mas, então, eu estava dizendo que, na origem, a teoria da separação dos poderes, ela tem uma lição que eu acho que permanece válida até hoje, né? Dizer que não há como você concentrar numa única pessoa, num único órgão, todas as funções. Isso não seria inteligente, e quanto mais houvesse separação, o controle recíproco entre pessoas e agentes, e poderes e funções, melhor para a democracia, na medida em que haveria um controle mútuo entre os poderes. Bom, aí tem toda a teoria desde Aristóteles e depois Locke, Montesquieu, etc., até chegar nos dias de hoje. A verdade é que a semente, ou por assim dizer, a essência da separação dos poderes, eu acho que continua válida. Ou seja, não importa que se hoje nós não temos os três poderes apenas atuando, muitos falam que as agências reguladoras seriam um quarto poder, ou o Banco Central, enfim, haveria outras agências do Estado que assumiriam funções mais independentes, ou funções, vamos dizer, nobres. O próprio Tribunal Constitucional, por exemplo, seria um quarto poder nos países que têm Tribunal Constitucional, etc. Então, vamos chamar, a fotografia da separação de poderes mudou ao longo dos séculos. A ideia original permanece. Agora, o que também houve foram, do ponto de vista do século XVIII para cá, como o Bobbio diz e vários pensadores, existem, vamos dizer, picos de
precedência. Então, eu tenho momentos em que o parlamento é o mais importante, depois momentos em que o executivo é o mais importante, e nós estaríamos vivendo um momento em que o judiciário, não sei se vivemos já passado ou se já vivemos, né, e não viveremos mais, um momento em que o judiciário estaria nesse pico. Também dizem isso, que nós temos essa senoide, né, essa curva, assim, momento do legislativo, momento do executivo e momento do judiciário. De certa maneira, se nós formos olhar a história do constitucionalismo latino-americano, pós anos 70, 80, e que tem, vamos dizer, a Constituição de 88 como parâmetro, e depois uma onda na América Latina com uma série de reformas de todas as constituições, com diferentes perspectivas, mas, sobretudo, eu diria, Equador, Bolívia, Peru e Costa Rica, enfim, com propostas de chamado constitucionalismo transformador, né? E depois um constitucionalismo mais aspiracional, mas não tanto rompendo com a tradição europeia, eu diria Brasil, Argentina, Chile, e alguns países aqui da América Latina também, não é? Uruguai, etc. De modo que, nessa história toda, eu diria a você que nós estamos ainda vivenciando as constituições mais programáticas, mais aspiracionais, que atribuem um papel relevante ao Poder Judiciário, né? E isto tem problemas e tem aspectos positivos e negativos. Aspectos positivos seriam alguns avanços que nós conseguiríamos através desses direitos constitucionais consagrados. E os problemas seriam o sufocamento da política, vamos chamar assim, ou, vamos dizer, você amarra tudo na Constituição e deixa pouco espaço para a sociedade civil e para o Poder Legislativo, e para próprios partidos, etc., comporem esses conflitos no dia a dia. Essa é a grande crítica que se faz a uma Constituição analítica, um papel muito destacado, vamos chamar assim, ao Poder Judiciário. O que não é só, vamos reconhecer, um problema brasileiro. Nós temos esse problema na Índia, na África do Sul, o próprio Canadá, em certa medida, também tem alguns aspectos nesse sentido. Então, vamos chamar, isso não é um problema exclusivamente brasileiro, né? Acho que é um problema latino-americano, em maior medida, e um problema de concepção da Constituição, né? As Constituições meio compromissórias, isso é uma característica, vamos dizer, das Constituições da década de 80, 90 para cá. Aí, Marcelo, mas veja, no caso específico de uma Constituição compromissória e uma visão programática, como a Constituição de 88, aspirando fazer através da própria mudança da ordem jurídica, uma mudança da ordem econômica, da ordem social, né, como se a realidade pudesse ser mudada através desse compromisso assumido. O que a gente observa é o seguinte: você falou de uma Constituição analítica, que termina abrindo as portas para uma atuação mais contundente do Judiciário. Mas deixa eu fazer uma provocação sobre isso. Sim. Uma questão analítica que termina tratando sobre tudo, e mesmo um ordenamento jurídico infraconstitucional que também é extremamente abrangente. Mas não me parece que, mesmo em temas que até mesmo a Constituição deixou um branco para que o legislador atue, terminou o próprio Supremo se imiscuindo também, e como legislador positivo, dispondo, não apenas, e por exemplo, vou lhe dar, assim, relembrar dois fatos, distantes no tempo, de certa forma, mas que são muito evidentes desse papel. Aquela questão da divisão, da demarcação da terra indígena, Raposo e Serra do Sol, Raposo e Serra do Sol, em que ainda era o falecido e saudoso ministro Menezes Direito, que
praticamente achou toda uma normatização sobre aquilo, né? Exato. Artigo por artigo. E agora, recentemente, o Supremo, que por analogia, em mala parte, cria um tipo penal a partir do tipo do crime de racismo. Não está esse extravasamento, não vai além do próprio fato de termos ou não a Constituição analítica, mas de um papel hipertrofiado que o judiciário chamou para si? Sem dúvida, você chama atenção para uma patologia, que eu diria, do ativismo judicial. Esses exemplos que você dá, Raposa Serra do Sol e outros, são exemplos eloquentes de um ativismo exagerado. Pode haver uma boa intenção, mas essa não é a questão. Quer dizer, o grande problema é que a própria teoria da inconstitucionalidade ela é muito mais linear, ou seja, eu considero ou não inconstitucionalidade, anulo ou, enfim, seja a teoria da anulabilidade ou da nulidade, não importa. O fato é que eu modulo esses efeitos, mas eu não crio condições para que a inconstitucionalidade permaneça, não é? Então, de fato, esse julgamento da Raposa Serra do Sol foi um grande exemplo para boa parte da doutrina criticar esse julgamento, exatamente para dizer que não existe a possibilidade de eu, a pretexto de julgar uma matéria inconstitucional, regulá-la. Porque o que o Supremo fez foi estabelecer uma regulação sobre a matéria. Olha, ela é constitucional desde que elencou lá 10, 12, 20 motivos para a terra ser considerada reserva, etc. O que a União pode fazer, se a polícia pode entrar, se não pode, etc. Isso não é papel de um tribunal constitucional, ainda que nós não consideremos o Supremo como um tribunal constitucional, de fato. Mas não é só esse exemplo, eu diria que são vários. A questão da criminalização, a questão da união estável, perdão, da união homoafetiva, né? Quer dizer, não se trata aqui de questionar o mérito da decisão, mas de dizer que essa decisão teria que ter sido tomada pelo parlamento e não pelo Supremo, né? Isso também, de certo modo, é vamos chamar assim, para o poder político, é muito confortável ele não decidir e jogar o problema para o Supremo Tribunal Federal, né? De certo modo, nós fizemos isso na medida em que nós temos um controle de constitucionalidade, eu diria que um dos mais amplos do mundo. Eu não sou um grande especialista nisso, mas conheço alguns países, como é que funciona o controle, pelo menos os principais democracias do mundo, Alemanha, Portugal, Espanha, Itália, enfim, Polônia, etc., e Áustria, e eu nunca vi um controle de constitucionalidade tão dilatado como no Brasil. Quer dizer, isso também causa problemas, porque não só problemas vamos dizer, de muitos processos, né, possibilidade de julgamento de todos esses conflitos, como também o Supremo chama para si muita coisa que não deveria ser de sua competência. Eu acho que há uma certa artificialização da inconstitucionalidade para ele chama para si muitas questões que não são propriamente constitucionais. Poderiam ser de forma derivada, mas não diretamente sobre constitucionalidade. E aí, veja, Marcelo, nós estamos vendo, nesses exemplos que nós conversamos, justamente em julgamentos seja de ação direta de inconstitucionalidade, seja ação declaratória de constitucionalidade, seja através de ADPF, de controle concentrado de constitucionalidade. O Supremo tem, agora, recentemente, tentou discutir a questão da descriminalização da inconstitucionalidade do aborto, na questão dos anos 70. Né? São sempre temas sensíveis que, através de uma atuação contra-majoritária, setores ideológicos tentam, através disso, mudar aquilo que o parlamento não muda. Isso acontece nos Estados Unidos também,
eventualmente, quer dizer, agora nos Estados Unidos, por exemplo, se vive um pouco uma crise disso numa corte que é tipicamente constitucional, né? Uma corte que antes era formada por membros ditos progressistas. Boa noite, Sérgio, você aqui com a gente. Ditos progressistas, você tem também hoje a maioria conservadora. E aí já começa a se discutir, por conta disso, até a questão do casamento homoafetivo, já é uma possibilidade de discussão, ou seja, você termina levando assuntos eminentemente políticos para dentro de uma corte constitucional e isso se transforma em algo flutuante. Como é que você vê isso? Mas não dá para comparar. Nos Estados Unidos, você veja, eles julgam, acho que, salvo engano, 20 ações por ano, algo assim. Pelo menos parece que essa é a média. E eles discutem em sessão reservada o que vai entrar na pauta. Quer dizer, eles fazem certamente uma avaliação política, no sentido macro, né? Uma política filosófica, política, do que realmente uma Suprema Corte deve enfrentar naquele ano judiciário, e de modo que aí você tem um juiz-presidente que fala pela corte, pauta os processos que ele entende que são realmente relevantes, que podem causar uma comoção nacional, quer dizer, que precisam de um pronunciamento do tribunal mais importante do país. Aqui não se dá a questão assim, né? A questão se dá pelo caso concreto e pelo controle abstrato, quer dizer, basicamente, as próprias partes é que pautam o Supremo. Né? É claro que o presidente pauta o que lhe parece importante, mas, de certo modo, o que chega ao Supremo não há esse controle por parte do próprio Supremo. As partes discutem e isso chega ao Supremo. Ou então, imediatamente, como você bem lembrou, a DPF. A DPF, basicamente, pela porta da DPF, eu posso rediscutir uma política pública, inclusive. Né? Esse é o lado, vamos dizer, extremamente generoso de um lado e extremamente perigoso de outro, porque eu posso, vamos dizer, redefinir uma política pública, em última análise, por intermédio de uma DPF. Isso é um ponto. Quem estiver assistindo aqui com a gente no Instagram, pode fazer como o Célio, pode ter aí o link, eu deixei para vocês, o link dessa conversa nossa no Skype, podem entrar também e participar conosco. Estão todos convidados. Então, veja, professor, essa questão de fato da DPF, mas aí eu quero lhe dizer, no controle concentrado. Agora, aí nós temos um outro aspecto que passa a acontecer dentro do aspecto da separação de poderes, quando, por exemplo, o Supremo ele passa a entrar também na análise do mérito do ato administrativo. A doutrina francesa do ato administrativo, ela passou a perder, e o ato administrativo que tal, passou a ser, digamos assim, deixado um pouco à margem quando invadiu no direito, na cidadela do direito, os princípios. A teoria dos princípios, de certa forma, saiu destruindo conceitos clássicos que davam a segurança jurídica e o que o Lênin Streck chama do pan-principiologismo, de fato, tudo virou princípio. Então, tudo é tudo, nada é nada. Veja, esse papel, como é dentro da separação de poderes, dentro dessa análise que você faz, professor Marcelo, como é que você vê essa atuação, por exemplo, do Supremo, na análise, inclusive, por vezes, do mérito do ato administrativo? Tanto positiva como negativamente. Quer dizer, tanto ele interfere no mérito para dizer um não faça e suspender efeitos, como aconteceu em nomeação de ministros, quer dizer, são feitos por ato de vontade meramente, sem precisar de fundamentação, como também quando ele, judiciário, não só Supremo, determina a adoção de políticas públicas, como é o caso daquele artigo em que você analisa esse ativismo judicial. Como é que você analisa também esse aspecto? Eu vejo com muita preocupação, vamos chamar, esse ativismo desproporcional ou desarrazoado.
Eu vou explicar o que eu acho a respeito disso. Na verdade, poucos tribunais no mundo atuam como o Supremo Tribunal Federal nesse aspecto. Eu diria que a Colômbia talvez seja um deles, a Corte de Israel. Israel tem uma sala constitucional, mas, enfim, são pouquíssimos tribunais que atuam com essa amplitude como atua. Eu não considero o Supremo, globalmente falando, um tribunal ativista. Eu não considero. Mas, em alguns casos, ele é extremamente ativista. E isso ocorre, me parece, por 3 razões fundamentais. A primeira é que há uma interpretação muito lata, muito abrangente, do que se entende por interpretação dos princípios constitucionais. É exatamente isso. Esse chamado, para muitos chamado neoconstitucionalismo, que é uma expressão extremamente vaga e que cada corrente de doutrinária explica esse neoconstitucionalismo de uma forma. Eu tenho uma explicação de um neoconstitucionalismo conservador, no bom sentido, e tenho o chamado neoconstitucionalismo, que é o que tudo pode. Por intermédio de ponderação de princípios, eu posso chegar a qualquer conclusão. Então, por exemplo, o princípio da dignidade humana tanto serve para fornecer um medicamento a quem está morrendo pelo Supremo Tribunal Federal, um tratamento inovador que não está na lista do SUS, como serve, por exemplo, para permitir o aborto, né? Em nome da dignidade da mulher, do corpo, da autodeterminação da pessoa, etc. Então, veja, o grande problema é esse, é usar a chamada teoria do neoconstitucionalismo para permitir qualquer tipo de interpretação. E aqui é preciso alguns cuidados. Primeiro, os tribunais constitucionais, sobretudo as cortes constitucionais ou os supremos tribunais, enfim, não devem avançar na política quando o poder político pode decidir melhor o assunto. Então, por exemplo, se eu tenho um problema qualquer em que daqui a 6 meses eu posso aguardar uma decisão da sociedade civil através do parlamento, eu devo aguardar. Claro, depende do caso concreto, mas o ideal seria, como a Alemanha faz, por exemplo, ela dá 6 meses, dá 1 ano, dá 4 meses para que o tribunal se manifeste, por exemplo. De modo que eu acho que estas saídas, em questões extremamente técnicas, o Supremo Tribunal Federal ou tribunais constitucionais também não devem se manifestar, né? Eu me lembro o ministro Moreira Alves, que sempre foi um grande provocador, não é? Era um ministro conservador, mas uma grande cultura jurídica. Está vivo, pelo que eu sei, está vivo. Está velhinho, mas está vivo. E ele dizia, como é que vocês querem que o Supremo decida aonde vai haver uma usina atômica? Eu não conheço nada de física, não conheço nada disso. Como é que eu, um homem do direito, vou decidir onde faz uma usina, onde pode construir uma usina, não pode, etc. Ele queria com isso dizer, naquela época, né, década de 80 ainda, do século passado, que Supremo, por mais aberto que seja o controle de constitucionalidade, tem os seus limites. Então, me parece que é preciso, vamos dizer assim, reconstruir a teoria dos limites de atuação do Poder Judiciário, não como uma barreira geral, mas verificando o bom relacionamento do poder político com o poder judicial. Quer dizer, o poder judicial ele deve proteger os direitos fundamentais, e ele não deve controlar, digamos, o dia a dia da gestão administrativa. Como regra, não deve. Até porque quem faz isso no dia a dia, em maior escala, não é a Corte Constitucional, é o Tribunal de Justiça, é a Justiça Comum.
que tem que verificar se houve abuso de autoridade, se houve violação de direito, se há abuso de poder, etc. Essas situações, em geral, elas podem ser verificadas na primeira instância, né? E não no Tribunal Constitucional, né? O Tribunal Constitucional não tem essa compostura, vamos chamar assim, de analisar detalhes das políticas públicas. Não é função do Tribunal Constitucional fazer isso. Ô Marcelo, mas veja, nós chegamos na discussão da autocontenção, de um lado, que é um aspecto que não diz respeito só ao Supremo, mas ao Judiciário e à atividade jurisdicional. Aí, veja, dentro disso que você coloca, vamos supor, no caso da primeira instância e de causa, nós temos visto, por exemplo, até o seu artigo aborda isso, ações que têm uma natureza de eficácia até erga omnes na sentença, como ação civil pública, seja em relação à matéria de consumidor, seja em relação à matéria ambiental, enfim, tudo seja como matéria for, a ação civil pública, ela termina sendo utilizada. Nós temos agora, por exemplo, nessa área, nesse momento de pandemia, o que é que nós temos visto? Eu até comentei com você, nós tivemos casos, por exemplo, em que governadores de estado, ou mesmo prefeitos, decretaram o isolamento social, às vezes até um lockdown, agora se tenta fazer aqui e ali. Em alguns casos, feitos sem qualquer estudo, enfim, muito por iniciativa política. Brasília é o caso que me veio à mente e até comentei com você. Em determinado momento seguinte, também pelos mesmos critérios ou ausência deles, o mesmo poder público vai e modifica, mesmo através de lei, inclusive, eventualmente, ou de algum decreto, mitigando o isolamento social. E aí, por vezes, o Ministério Público ou alguma associação, alguma entidade, enfim, vai ao Judiciário e nós vemos decisões suspendendo, pedindo os estudos que lastrearam a decisão. Esse é um ponto. Segundo ponto, por exemplo, ações civis públicas movidas pelo Ministério Público, quando buscando por via judicial, inclusive com medida liminar, compelir o poder público a fazer um lockdown, determinando multa para as pessoas físicas, enfim. Aqui, lá no Maranhão aconteceu isso, em Pernambuco o juiz indeferiu, mas veja, nesse seu artigo, inclusive, você fala um pouco sobre essa atuação também do Ministério Público, que na prática atua como um poder. Aí eu lhe pergunto, também sobre isso, e ainda deixa eu fazer mais um link, uma provocação, a questão do Supremo Tribunal Federal, que chega a colocar a OMS acima da Constituição, a dizer, se alguma medida administrativa refoge àquilo que a OMS diz, e nós sabemos que a OMS nem direito sabe o que diz, quer dizer, estaria sendo ilegitimada juridicamente pelo Judiciário. Nós não estamos também aí tendo, pior até do que o próprio Supremo, que dá um mau exemplo nesse excesso, uma autorização por via dessas ações hoje para que juízes de primeira instância decidam liminarmente, e muitas vezes sem ouvir sequer o poder público, dando decisões erga omnes contra o poder público e até contra o cidadão já. Aí sim, uma verdadeira patologia dessa hipertrofia, Marcelo. E aí, dentro disso, havendo essa hipertrofia, que me parece haver, e você concordará, quais são os instrumentos que se tem hoje institucionalmente já que a autocontenção não funciona, de se criar uma contenção institucional legítima? Bom, as questões são bem difíceis, Adriano. Eu diria, vamos começar pelo mais fácil. De fato, a ação civil pública, ela tem servido, muitas vezes, vamos dizer assim, tem um espectro muito, muito poderoso, a tal ponto de o Supremo precisar, vez por outra, dizer que a ação civil pública não se confunde com o controle da constitucionalidade abstrata, e onde eu posso ajuizar a ação civil pública, eu não posso ter o mesmo efeito de que teria uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Do contrário, eu teria que igualar.
É a mesma coisa eu entrar no Supremo com uma ADIM do que com uma ação civil pública na primeira instância. Não pode ser a mesma coisa. Primeiro problema. Agora, em relação à questão da saúde, etc., aí eu diria o seguinte: primeiro, esse tema não foi muito bem trabalhado. Nós fomos pegos pelo Covid-19 aí rápido, assim, do dia para a noite, e, enfim, as pessoas estão falando, escrevendo sobre isso, etc. Eu mesmo escrevi um artigo dizendo o óbvio, dizendo, olha, a União tem competências para editar normas gerais, o Estado tem competência residual, né? E o município também tem competência administrativa. O que tem acontecido é uma falta de coordenação entre esses três níveis, vamos chamar, federativos, porque a União não tem editado normas gerais, vamos dizer, compreensivas, né? Isso do ponto de vista estritamente jurídico. Eu acho que o que está faltando é uma coordenação política. Precisaria o presidente, o ministro da Saúde, se reunir com os governadores, fazer um pacto, vamos chamar, político, em que eu tenho uma parte política e uma parte científica, não é? E dando liberdade, porque o Brasil é uma federação, de modo que os estados e os municípios têm que ter algum poder para deliberar, mas não a tal ponto de destruir, vamos chamar assim, aquilo que a ciência tem claro a respeito desse vírus. Quer dizer, eu não posso, por exemplo, eu sou o prefeito de uma cidade limítrofe, Foz do Iguaçu, sei lá o que, na fronteira, eu não posso querer ter decisões mais abrangentes do que a própria União, porque eu tenho lá uma fronteira, as pessoas vão passando, enfim. Então, veja, eu não sou ingênuo a ponto de achar, porque o município tem a competência de legislar sobre o poder local, que os prefeitos podem, por exemplo, fazer o que quiserem. Eu não acho que possam, porque nós temos no Brasil 5.500 municípios, acho, quase isso, por aí. Se cada prefeito puder tomar uma decisão científica da sua cabeça, envolvendo o controle da pandemia, nós vamos ter um caos no Brasil. Teremos um caos. Quer dizer, não é possível também nós pensarmos dessa forma. Ou seja, eu tenho que ter uma coordenação. Quer dizer, a federação tem que ter tem que haver uma coordenação entre os entes. Não é uma coisa assim em que a competência pode ser exercida livremente pelos prefeitos e governadores. Tem que haver uma coordenação e limites aí de atuação de cada um. O problema é que, como não houve essa regulação, não há uma lei que eu saiba, até hoje, não desconheço, que trate deste problema específico, ou que fosse uma medida provisória negociada com o Congresso, eu sei lá, mas não há isso, não houve isso. Então, o que acontece? Está havendo uma queda de braço, uma briga política ideológica por espaço diante de um problema de saúde pública, né? Um problema de saúde pública. Então, essa é uma questão. Agora, em relação vamos chamar, essa excessiva judicialização da ação civil pública ou uma ideologização da atuação das políticas públicas por intermédio da ação civil pública, isso de fato tem existido. Eu acho que aqui também é preciso um certo cuidado, talvez construir algumas barreiras doutrinárias para verificar se há propriamente uma ilegalidade ou há uma interpretação política diferente na aplicação da política pública. Porque muitas vezes nas ações civis públicas o que há são visões políticas diferentes. O Ministério Público tem uma visão política X. A Associação de Bairros, digamos, questão ambiental, tem uma visão Y. E aí essas visões são contraditórias e há um interesse também, evidente, interesse econômico envolvido, às vezes, nessas ações de consumidores e tal.
Então, esses interesses acabam, vamos dizer, desaguando no juiz de primeira instância. E é preciso reconhecer que a ação civil pública, ela, por mais sofisticada que sejam as promotorias, elas não são também órgãos tão especializados a ponto de terem a melhor solução para aquela política pública que está sendo objeto de litígio no judiciário, né? Então, esse é o grande problema. Eu acho que teria que construir aí uma... Porque, vejam, a questão da ação civil pública, ela tem origem nas chamadas class action nos Estados Unidos, que tem uma outra formulação. As class action são, vamos dizer assim, tem na base associações de classe com cientistas, médicos, especialistas naquela matéria, que discutem para fazer a lei e tal. Então, é diferente. Aqui, simplesmente, houve um corte para a judicialização pura e simples do conflito. Mas não há, vamos dizer, os peritos, não há essa discussão de base para resolver o problema que envolve essas ações civis públicas, né? Então, eu tenho contraponto, eu tenho uma visão do Ministério Público com o seu corpo técnico de apoio, né? Contadores, pessoas que trabalham com o meio ambiente, por exemplo, né? E eu tenho os interesses das associações civis. Mas não se pode comparar a forma de atuação das ações coletivas nos Estados Unidos, aonde essa ação nasceu, da ação civil pública no Brasil. Para isso, eu recomendo a leitura dos livros da Ada Grinover, do Kazuo Watanabe, daquele o Rodolfo Mancuso, que tem um trabalho muito bonito sobre ação civil pública, etc. E precisaríamos ver como é que funciona nos Estados Unidos, porque eu acho que nós nos inspiramos lá, mas nós não temos aquela cultura da ação coletiva. Né? E tem mais uma coisa, que aí, quer dizer, lá tem a questão de qualquer sorte, você tem ação coletiva, mas você tem o respeito aos precedentes de um lado, que amarram, de certo modo, essa criatividade judicial, há uma busca de autocontenção. O judiciário é muito mais seletivo lá, né? Muito mais. Aliás, e também porque essas ações elas são extremamente onerosas para quem propõe. É verdade, é verdade. Isso cessa ou impede certas aventuras. Aqui, no entanto, essas ações elas são propostas por vezes pelo Ministério Público, que o único ônus que tem é simplesmente o ônus da sociedade de pagar os salários e a estrutura, mas não tem ônus algum político. E nem jurídico, nem processual. E aí o que acontece é que essas ações elas têm se tornado, de fato, verdadeiras fontes tanto de exercício ideológico, claro, e o pior, não do órgão, mas do agente. Exato, exato. Muitas vezes isso ocorre, sim. Ocorre, às vezes até, vamos dizer, por uma... não digo por uma manifestação pueril, mas por uma visão ideológica daquela matéria que é objeto da ação civil pública, né? Eu posso ter uma visão, por exemplo, de um ambientalista radical e eu vou defender aquela visão na ação civil pública. Ainda que inconscientemente, conscientemente, eu não saiba disso, mas eu estou ali a defender aquela posição. É que tá, Marcelo. O que angustia, na verdade, é que quando você citou a Ada Grinover, o Rodolfo Camargo Mancuso, o Watanabe, os formuladores, inclusive, do Código do Consumidor, como hoje diz o Benjamin, se nós pegarmos, no entanto, a concepção lá dos anos da década de 1990, quando, sobretudo, começa em 80, mas em 90, com o Código do Consumidor, isso ganha um tônus maior, uma musculatura maior. Mas, veja, naquele tempo, naquele período, verdade seja dita, a teoria dos princípios, se discutia muito, eu recordo bem, o conceito de interesse difuso, o conceito de direitos individuais homogêneos, né? Extensão de coisa julgada, enfim. Mas sempre, nós não tínhamos aquela quadra
há uma teoria dos princípios e uma visão tão relativista da interpretação jurídica. Exato. O que me parece é que nós estamos numa tempestade perfeita. De um lado, nós temos a teoria dos princípios, uma visão extremamente subjetiva do direito, da interpretação jurídica, que tornaram muito tênues as fronteiras da interpretação de um texto. De outro lado, o judiciário, através também da teoria dos princípios, a quebra o princípio da separação dos poderes, quer dizer, como se fosse meio algo amorfo e vazio, né, e sentido. E, de outro lado, nós estamos vivendo também um momento de uma radical crise na sociedade de conflitos de visão de mundo, dos conservadores, progressistas, né? Muito radicalizados. Isso não é um fenômeno só no Brasil, isso é um fenômeno que está acontecendo nos Estados Unidos muito fortemente, na Europa também. Então, isso tudo, aí você como constitucionalista, no fundo, nós não estamos numa crise, não só de separação, da teoria de separação dos poderes, mas numa crise, primeiro, do constitucionalismo contemporâneo, e, de outro lado, da própria democracia contemporânea? De fato, eu acho que nós estamos vivendo uma onda, recuperando um pouco. Nós tivemos, um primeiro momento, o chamado constitucionalismo clássico, né? Depois nós tivemos o que se chamou de constitucionalismo social, e na América Latina, a partir da década de 80, 90, o que se chamou de constitucionalismo transformador. E onde se acredita muito, ou que se acreditou muito no papel das normas constitucionais como transformadoras da realidade, né? Isto foi, você pegar os textos da maioria dos sociólogos do direito, dos constitucionalistas também, Rodrigo Prime na Colômbia e tantos outros, o Gargarella na Argentina, enfim, eles chamam do constitucionalismo transformador, aspiracional. O próprio Boaventura de Souza Santos, que teve uma influência grande na concepção das constituições do Equador, sobretudo, e da Bolívia. Mas, enfim, o Brasil recebeu parte dessas influências, não diria todas elas. O Brasil é mais conservador em relação a isso, mas, sim, essas teorias, de alguma forma, influenciaram o constitucionalismo brasileiro, de tal maneira que nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio, porque uma coisa é você acreditar como os antigos países socialistas tinham todos esses direitos aspiracionais nas constituições, mas as constituições eram normas políticas, não eram normas jurídicas, não havia aplicação desses princípios, né? Era muito bonito você ler a Constituição da Rússia, da União Soviética, mas aquilo era poesia, porque na prática não acontecia. Muito bem, aí vem, saímos do chamado momento militar, revolucionário, etc., e, naturalmente, quisemos dar um passo adiante. Então, vamos colocar na Constituição uma série de direitos, de princípios de bem-estar social, que procurem melhorar a qualidade de vida do povo, diminuir a pobreza, distribuir a renda, etc., que é basicamente as constituições depois da 88 foram na América Latina nessa linha. Pois bem, aí os judiciários que foram empoderados, isso não estou falando só do Brasil, mas de toda a América Latina, né, do México para baixo, praticamente, todos criaram-se salas constitucionais, tribunais constitucionais, enfim. E o objetivo era o quê? Era aplicar aqueles princípios, aplicar aquelas normas, né? Então, nós saímos de um constitucionalismo conservador, em que achava que apenas o direito constitucional era norma política, aspiracional, sem eficácia, e fomos para um outro constitucionalismo, vamos dizer assim, mais arrojado,
E acho que aqui nós temos que chegar num ponto de equilíbrio. Talvez ainda estejamos aí buscando esse ponto de equilíbrio, porque se nós pensarmos em termos históricos, isso é pouco tempo. Nós estamos falando de 1980 para 2020, é pouco tempo histórico de aplicação dessas teorias, né? Eu até acho que eu não aceito muito essa ideia de um novo constitucionalismo, porque eu acho que foram algumas tentativas pontuais em alguns países, e isso não significa que a América Latina tenha criado um novo constitucionalismo. Ela procurou melhorar a qualidade de vida do seu povo. É verdade que o Brasil, ou melhor, que a América Latina, como outros países em desenvolvimento, tem desníveis de renda muito alto, então procurou-se balancear, vamos dizer assim, essa equação, colocando uma série de direitos, direitos de previdência, de assistência social, etc, etc. Mas isto, vamos dizer, não está, do ponto de vista atuarial, ainda não está totalmente equilibrado. Então, e o judiciário, na tentativa legítima, diga-se de passagem, de procurar melhorar a condição do seu povo, muitas vezes ele se perde aí, porque a pretexto de interpretar a Constituição, muitas vezes o judiciário, vamos dizer, invade aí sim a competência do executivo ou do legislativo. Quer dizer, uma coisa é eu reconhecer uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade flagrante, etc. Outra coisa é, por exemplo, eu determinar que uma estrada seja duplicada porque ela é perigosa. É um exemplo que eu dou, inclusive, no meu artigo. E já se chegou a isso. O STJ, salvo engano, no passado, eu acho que já se chegou, através de uma turma, me parece, de sessão, não me recordo, dizer, olha, essa estrada é muito perigosa, vocês dupliquem a estrada. Aí não é possível. Quer dizer, o que é possível fazer, eventualmente, é discutir, por exemplo, se aquela verba orçamentária é adequada, é suficiente de um ano para outro, etc. Mas não posso determinar a construção de um hospital, determinar a construção de uma escola, etc. Que são os exemplos clássicos, não até de um ativismo, mas de um desvio, vamos chamar, de comportamento jurisdicional, né? Nem por intermédio de mandado de injunção eu consigo fazer isso, quer dizer, determinar que seja construída uma escola, por exemplo. Né? Uma coisa é eu dizer, olha, essa criança tem que ser matriculada porque a Constituição diz que a criança até X 5 anos é obrigatório frequentar uma escola. Isso é uma coisa. Então, se há uma recusa de matrícula, é uma situação. Outra coisa é eu mandar construir uma escola, por exemplo. Não posso fazer isso. E eu, judiciário, não posso fazer isso. O problema justamente é esse, é que nessa questão, até o seu artigo traz alguns exemplos, eu até indico o artigo do professor Marcelo Figueiredo, está disponível sobre justamente a separação de poderes, ativismo judicial, isso está na internet, é fácil localizar, está disponibilizado na revista eletrônica da PUC, e tem alguns exemplos que são, de fato, muito interessantes, que mostram muito esses excessos. A grande questão, professor, dentro dessa questão do novo constitucionalismo, de fato, a gente teve na América Latina, o Brasil não pegou isso porque a Constituição era de 88, embora ela quer dizer, ela sai de uma visão conservadora, histórica ainda, mas num período, digamos assim, eu tenho que estar na Constituição, garantir tudo aquilo que, de certa forma, a ditadura, em tese, me negou. Então, era uma resposta... Uma resposta emocional também. Emocional num contexto histórico. Então, claro. Né, que inviabilizou os governos subsequentes. Logo no início, a Constituição tinha essa característica. Então, ela já sofreu várias reformas. Mas, voltando a essa questão da democracia, do déficit, talvez, democrático aí, e a minha provocação sobre... Não estamos diante também de uma crise de democracia, é justamente esse papel, e aí é o centro da provocação também. O Capelletti, lá atrás, já nos anos 80, nos anos 90, ele publica, Mauro Capelletti,
juízes legisladores, e ele já fazia um estudo comparativo, de direito comparado, em que ele mostra uma atuação, já falando da hipertrofia do judiciário e da quebra daqueles princípios, da extraneitá, como dizem os italianos, do estranhamento do juiz em relação às partes, enfim, da observância da legalidade, do direito estrito. Essa hipertrofia, se a gente for olhar dos anos do livro do Capelletti para hoje, ela adensou, ela ampliou, ela se tornou... E aí vem um ponto. A questão, de novo, nós não estamos diante de uma crise de democracia em que o poder, do ponto de vista democrático, de legitimidade e soberania popular do voto, ele passa a ser o supra-poder, o poder acima dos demais, o primus inter pares, mas um primus inter pares que, na verdade, se coloca, por vezes, o acima dos... e, portanto, não tem par nenhum, né? O acima dos demais. Isso não tem aí também um senso de uma crise democrática, um poder que tem o déficit do voto, o déficit da escolha popular, ele passa a condicionar não apenas o legislativo, mas também o executivo. E aí, dentro dessa provocação, não lhe parece estranho que os próprios legisladores se socorram do Supremo em qualquer questiúncula que uma minoria congressual tenha? Ela busca se socorrer, subvertendo a democracia, no próprio Supremo? Olha, vamos lá. Eu acho o seguinte, em relação à crise democrática, de fato, não só no Brasil, mas no mundo todo, parece que é consenso que nós vivemos uma crise da democracia representativa. Leia-se, não só uma crise do legislador, ou seja, de confiança, o eleitor no mundo todo tem tido menos confiança com seus representantes. Então nós temos um problema que não é só brasileiro, é um problema mundial, que é tratado pelos constitucionalistas, pelos cientistas políticos, como, vamos dizer assim, redefinir ou criar novos mecanismos de empoderamento da democracia. Eu não digo só dos representantes eleitos, porque, vejam, talvez o modelo que nós temos criado de democracia representativa, lá da velha Inglaterra, esteja desgastado, ou seja, insuficiente, né? Então, eu li outro dia um livro do professor Dominique Rousseau, que eu até recomendo. É um livro pequenininho, francês, que já está traduzido para o português. Democracia em crise, radicalizar a democracia. Eu lembrei. E ele diz, olha, a democracia está mudando de eixo, está mudando de trilho. Ela saiu... Não é mais apenas a democracia representativa, mas é também a democracia da sociedade civil que se organiza pela rede social, pelos movimentos de rua, etc. Então, ele diz, olha, há uma mudança de eixo, nós temos que entender essa mudança e tentar orientar através de liderança. Ele não dá uma solução, evidente, não existe solução para isso, é um problema extremamente complexo. Mas, de qualquer maneira, o que a gente sabe que as democracias estáveis não precisam de partidos políticos fortes, não podem ter 30, 40, 50 partidos. As democracias mais representativas do mundo têm 6, 7, 8 partidos. Isso é um outro problema no Brasil, como também na América Latina, não só no Brasil. Então, eu diria o seguinte... para reequilibrar essa equação, nós temos que fazer uma reforma política, seja exigindo isso do corpo político, talvez por uma pressão popular ou medidas de iniciativa popular, capitaneadas pelo que a gente chama de sociedade civil organizada, a igreja, a OAB, a ABI, etc. Enfim, aqueles parceiros que sempre se apresentam para fazer mudanças na legislação, como houve na ficha limpa, por exemplo, enfim, e outros exemplos. Então, talvez seja um caminho, porque eu acho que nós temos... O poder político no Brasil hoje está muito solto,
vamos dizer, desconectado com a vontade popular, né? Os partidos realmente parecem ilhas, os políticos, a maioria deles não prestam contas perante o seu público eleitor. Então, aliás, esse é um outro problema que na América Latina nós avançamos mais e o Brasil não avançou tanto. Nesse ponto, a Colômbia tem uma legislação muito mais moderna. Eu acho que a Colômbia é um bom exemplo para isso. Nós temos recall, temos alguns mecanismos mais fortes para que o poder político seja mais responsável. A palavra é responsável. E, bom, enfim, então, porque, é claro, se nós não reequacionamos todos os poderes, seria muito pueril nós acharmos que o judiciário simplesmente vai abdicar da sua competência, né? Ele não vai fazer isso. Enquanto houver quem provoque e nós tivermos esse tipo de estruturas e normas abertas, etc., o judiciário não vai voltar atrás, né? Talvez um mecanismo interessante também seja repensar a figura do Supremo Tribunal Federal. E sempre quando a gente fala isso, as pessoas compreendem mal, mas a gente pode pensar isso para o futuro, não quer dizer que amanhã, né, nós estejamos propugnando a mudança do Supremo amanhã. Mas talvez no futuro, exato, futuro. A mesma coisa em relação ao poder político, pensar numa reestruturação no modelo eleitoral, né? Então, me parece, pensar, por exemplo, a instituição de um recall para casos realmente graves de infidelidade partidária ou de traição à vontade popular, etc., né? Eu acho que nós temos que repensar a estrutura dos três poderes, não só, por exemplo, a questão da reeleição, né? Também é um ponto importante. Na América Latina, a reeleição na América Latina sempre serviu para abusos, né? A tal ponto que o México, por exemplo, proibiu completamente a reeleição, não só no executivo, também no legislativo, o que para nós seria muito radical. Mas vejam a que ponto eles chegaram. Quer dizer, eles sofreram tanto com o mesmo partido no poder que eles proibiram reeleição em qualquer órgão, em qualquer função. Quer dizer, não pode haver... Nenhum deputado pode ser reeleito hoje no México, salvo engano. É proibido, totalmente proibido. E nós temos hoje esse fenômeno também, professor, de uma democracia que termina sendo semidireta quando você tem as redes sociais hoje que pautam também. Pois é. Que levam as pessoas às ruas de uma forma, né, muito constante. A gente está vendo, de fato, um momento muito crítico e de uma crise. Acho que é um momento também que nos possibilita essas reflexões. Exato. Professor, nós estamos chegando aqui a 1 hora. Passou rápido. A vocês que no Instagram, ele está fechando o tempo aqui, eu vou publicar daqui a pouco nas outras redes sociais essa conversa, e vou deixando já um abraço para vocês. Professor, eu queria primeiro lhe agradecer muito, um monte de provocação assim, sobre esses temas, e acho que foi muito positivo esse diálogo, lhe ouvir, ver suas ponderações, suas reflexões sobre esses temas muito ricos. Eu queria lhe agradecer muito e franquear aí a sua despedida, já que esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, no Facebook, enfim, nas redes sociais. Eu que agradeço, professor Adriano, a sua gentileza do convite. Para mim, motivo de muito orgulho poder participar desse programa. Já participei uma vez e eu sei que o seu público é altamente qualificado, de professores, alunos e intelectuais e pessoas interessadas no direito. E eu quero agradecer a oportunidade e desejar a todos nós que possamos sair desse momento difícil aí do vírus o mais rápido possível, que saia uma vacina o mais rápido possível e que as autoridades públicas consigam se entender, que é muito importante, né? Porque,
Em primeiro lugar é a vida humana. O resto, os governantes saem, não é? E nós continuamos aí tendo problemas. De modo que o meu desejo é que o Brasil encontre a sua solução com saúde, com paz, o mais rápido possível. Professor, obrigado. Professor Marcelo Figueiredo, eu fico muito feliz, honrado, e, assim, quero dizer que foi uma imensa alegria minha essa conversa, aprendi muito, e acho que todos que vão nos assistir é uma fonte de reflexão, de pesquisa, de tudo quanto aqui foi dito. Grande abraço, um prazer, professor, e até a próxima oportunidade, viu? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Até.